Lição de número 10. Nossa segurança vem de Deus. Onde você coloca seus tesouros? A quem você serve como Senhor? O que ocupa o primeiro lugar em sua vida? Como os escribas e fariseus viam as riquezas? Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2022, Revista dos Adultos. O tema do trimestre que nós estamos estudando é os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E nós estamos na lição de número 10. Nossa segurança vem de Deus. Muito bem. Meus queridos irmãos, nesta lição veremos que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de juntarmos tesouros neste mundo e sobre ansiedade. Tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, nos diz a palavra do Senhor. Eu convido você a estudar conosco esta preciosa lição. Então, pegue uma caneta, lápis, papel para fazer as anotações. Hoje temos muitas informações que vão lhe auxiliar no preparo desta aula. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a parte introdutória da nossa lição. Estamos estudando a lição de número 10, cujo tema é Nossa segurança vem de Deus. O texto áureo se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, e versículo 15, que diz assim: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Verdade prática. Não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas em Deus. E a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 até o versículo de número 27, que diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Versículo de número 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão estas trevas? Versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para os objetivos da nossa lição. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é constatar a riqueza do céu com a riqueza da terra. Segundo objetivo é descrever a idolatria ao dinheiro. E o terceiro objetivo, demonstrar a quietude espiritual em Deus. Muito bem, meus irmãos, estaremos estudando os 3 pontos com seus subtópicos. Cada ponto tem 3 subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar a riqueza do céu e a riqueza da terra. No segundo ponto, estudaremos a idolatria ao dinheiro. E no terceiro ponto, nós vamos estudar vivendo a quietude espiritual em Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, queremos saudar o pastor Glauco Gomes e toda a sua equipe de professores aí na congregação 31 de março. Também saudamos o pastor Mauro aí na congregação do Itaperi. E também, meus queridos irmãos, saudamos o pastor João Batista na congregação de Porto Velho e toda a sua equipe de professores. Cada vez mais os professores estão acessando o canal aqui no YouTube, Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, conhecendo o nosso trabalho, compartilhando. Deus abençoe a todos meus queridos irmãos nessa tarefa tão maravilhosa de compartilhar a palavra de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição.
Mas antes de continuarmos, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço é, se você é novo por aqui, faça sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço é, assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu faço é, caso você queira, deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui. Ainda queremos lhe informar que as lições anteriores estão agrupadas em uma playlist, como numa biblioteca, para facilitar a sua consulta. Caso você tenha perdido as lições anteriores, veja na playlist, elas estão agrupadas lá como numa biblioteca. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. No primeiro ponto nós vamos estudar a riqueza do céu e a riqueza da terra. E o primeiro tópico, uma conciliação impossível. Meus irmãos, é importante dizer que quem procura servir a Deus e as riquezas, quem procura os tesouros do céu e da terra, quem busca amar o mundo e a Deus, jamais terá sucesso, pois tais comportamentos jamais podem ser conciliáveis. Tiago é bem direto e diz que aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4 e o versículo de número 4. Não pode haver de modo algum conciliação do amor desenfreado pelas coisas do mundo e o amor a Deus. Por isso é que João vai ser bem direto quando ele afirma: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2 e o versículo de número 15. Meus irmãos, é impossível conciliar luz com as trevas, caminho estreito com caminho apertado, porta estreita com a porta larga, os dois senhores, Deus e Mamon, tesouro do céu com os tesouros da terra. Tem de haver uma decisão, uma escolha. Ou você deixa o mundo para seguir a Deus, ou você deixa Deus para seguir ao mundo. Agora, patinar nessa incerteza é um caminho perigoso, afinal, Deus exige de nós exclusividade. Veja, meus irmãos, o que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus capítulo 6 e o versículo de número 24. Meus irmãos, não dá para ser amigo do mundo e de Deus ao mesmo tempo. Você concorda com isso? Temos que tomar cuidado com as pequenas coisas. Eu convido você agora para estudarmos o segundo tópico da nossa lição, que diz assim: tesouro da terra e tesouro do céu. Veja o que diz o versículo 19 e o versículo de número 20. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Agora veja o versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Meus queridos irmãos, é claro que Jesus não está aqui condenando a riqueza, pois quando esta vem como fruto do trabalho, é bênção de Deus. Ela não traz desgosto. Jesus tampouco está condenando você por usufruir dos benefícios do seu trabalho. Não é isso que Jesus está fazendo. O que ele condena no texto é o acúmulo para si, a ganância desmedida e a avareza mesquinha. Os tesouros nos são dados para serem repartidos e não para serem acumulados de forma egoísta. Meus irmãos, veja que nada trouxemos e nada levaremos deste mundo. Essa é uma grande verdade. Entramos no mundo sem nada e sairemos dele sem nada. Não há gaveta em caixão. Você já percebeu isso? Meus irmãos, aqui
nossos tesouros são consumidos por ferrugem, destruídos por traças e subtraídos por ladrões. O problema não é possuirmos dinheiro, mas o dinheiro nos possuir. O problema não é guardar dinheiro no bolso, mas entronizá-lo no coração. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Muito bem, meus irmãos, eu convido você para estudarmos o terceiro tópico que diz assim: o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais. Percebe, irmãos, não há mal algum em fazer uso dos bens ou ter riquezas, pois sabemos que tudo vem de Deus. As filhas de Labão tinham consciência de que a riqueza que o pai possuía vinha de Deus. Perceba, meus irmãos, a riqueza que Salomão possuía vinha de Deus. Davi também tinha essa consciência de que a sua riqueza vinha de Deus e honravam a Deus. Portanto, meus irmãos, nós precisamos também entender, saber que o que nós possuímos, na verdade, pertence a Deus, tudo vem de Deus, tudo pertence ao Senhor. O crente que reconhece as Escrituras Sagradas sabe que tudo o que temos pertence a Deus e que toda a bênção vem dele, porque ele criou todas as coisas, ele é o proprietário e o possuidor de tudo, e o homem não é dono de nada. Muito bem, meus irmãos, vamos ao segundo ponto da nossa lição, que diz assim: a idolatria ao dinheiro. E o primeiro tópico, um coração no lugar certo. Veja, meus irmãos, o que diz o versículo de número 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Quando o coração do cristão está em Deus, ele não tem amor para com as coisas do mundo. Um salvo em Cristo pode trabalhar para ter o dinheiro necessário para o sustento seu e de sua família. Não é pecado, irmãos, crescer na carreira profissional, porém agir de modo egoístico, entrar em desespero para ter as coisas, perder noites inteiras de sono pensando em como ganhar dinheiro, como ser famoso, como ser importante. Nada disso, irmãos, vem da parte de Deus, pois, como disse o salmista, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Salmo de número 127, versículo de número 2. Meus irmãos, perceba que Jesus está nos ensinando aqui em Mateus capítulo 6 e versículo 21, que tudo aquilo que tire a nossa atenção, que tome nosso tempo, que cause desgaste, qualquer coisa que nos cause preocupação, nela está o nosso tesouro. É importante afirmar que as riquezas dessa terra causam preocupação para aqueles que a possuem, não é verdade, irmãos? Vemos isso na quantidade de pessoas ricas que têm medo de perder suas posses. Você já pensou nisso? Jesus alertou que, querendo ou não, as riquezas humanas sofrem perdas, pois seus valores não são eternos como os tesouros no céu. Devemos, meus irmãos, procurar sempre as riquezas do alto, nos aconselha o apóstolo Paulo, porque as riquezas de lá têm valores eternos, não podem ser roubados, não desvanecem nem se desgastam. Quando tomamos consciência, meus irmãos, dos valores das riquezas eternais, sempre iremos viver consciente em toda e qualquer situação, pois o nosso coração já está em paz, pois o nosso coração já está em Deus. O segundo tópico da nossa lição diz assim: idolatrando a Mamon. Meus irmãos, a quem você serve como o Senhor? Destacamos aqui 4 realidades solenes nesse texto de Mateus capítulo 6 e versículo 24, que diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Destacamos aqui, irmãos, 4 realidades solenes no texto. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Uma outra versão diz a Mamon. Vejamos, meus queridos irmãos, 4 realidades aqui nesse texto de Mateus 6 e 24. Primeiro,
Em primeiro lugar, Jesus diz que as riquezas têm poder de subjugar as pessoas e torná-las escravas. A palavra mamon é uma transliteração de um termo hebraico que significa o que se armazena, ou pode significar também no que se confia. Portanto, essa palavra refere-se à personificação da riqueza. Segunda coisa, queridos irmãos, em segundo lugar, Jesus nos diz aqui nesse texto que o dinheiro é um senhor que exige dedicação exclusiva. Jesus não chamou o diabo, o mundo, nem mesmo César de senhor, mas chamou as riquezas, mamon, de senhor, entre aspas. Esse senhor, ele é carrasco, ele escraviza seus súditos. Perceba, meus irmãos, por amor ao dinheiro, pessoas se casam e se divorciam. Por amor ao dinheiro, também matam e morrem, corrompem e são corrompidos. O dinheiro é um senhor que exige devoção exclusiva de seus súditos. Em terceiro lugar, Jesus diz que Deus não aceita dividir sua glória com ninguém. Ele não aceita o coração dividido entre duas devoções. É possível sim um indivíduo ser empregado de dois patrões, mas não é possível um servo servir a dois senhores. E quarta observação que deve ser feita aqui nesse texto, perceba que Jesus diz que não se pode servir a Deus e às riquezas. Meus irmãos, Jesus aqui, ele é categórico. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quem serve a Deus não pode viver mais debaixo do jugo de Mamon. Quem é escravo de Mamon também não pode servir a Deus. Terceiro tópico da nossa lição diz assim: a riqueza condenada por Cristo. Veja, irmãos, que na parábola do rico insensato, registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 até o 21, faça essa leitura aí na sua Bíblia. Veja que Jesus aponta 3 erros cometidos pelo homem. O primeiro erro está no fato de que ele achava que tudo que sua alma precisava era de bens materiais. Em segundo lugar, ele entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência. E em terceiro lugar, o seu terceiro erro era acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo que logo seria intimado para comparecer perante Deus. Meus irmãos, Jesus condena tanto o egoísmo advindo das riquezas, quanto também a confiança nela. Mas, infelizmente, vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros e benefícios materiais. Muito bem, meus irmãos, eu convido você agora para estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, vivendo a quietude espiritual em Deus. E o primeiro tópico diz assim: os males advindos das preocupações. Perceba, irmãos, devemos estar sempre alerta, pois não é somente Mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer, sim, nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. A preocupação demasiada com o futuro revela, irmãos, falta de confiança em Deus. Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades. O Salmo 23, versículo 1, diz que Deus é o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Irmãos, é preciso destacar que o dinheiro não é a raiz de todos os males. O dinheiro em si é uma bênção. Com ele, suprimos nossas necessidades, não é verdade, irmãos? E servimos também ao próximo. Com ele, ajudamos os necessitados e cooperamos com a expansão do reino de Deus aqui na terra. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O problema não é a riqueza, mas o desejo da riqueza. O problema não é ter dinheiro no bolso, mas ter o dinheiro no coração. O problema não é possuirmos riquezas, mas as riquezas nos possuírem. Meus irmãos, John Stott diz com razão que a cobiça se acha por trás dos casamentos por conveniência, das perversões da justiça, do tráfico de drogas, do comércio de pornografia, das chantagens,
da exploração dos fracos, da negligência às boas causas e da traição aos amigos. Vivemos, meus irmãos, numa sociedade que se esquece de Deus, ama as coisas e usa as pessoas, quando deveríamos era adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Muito bem. Meus irmãos, eu convido você agora para o segundo tópico, que diz assim: vivendo sem inquietação. Veja, meus irmãos, em Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus é bem direto, de modo imperativo. Ele diz aos seus discípulos para não estarem ansiosos. Hoje sabemos que o mal do século é a ansiedade. Tanto os ricos como os pobres podem ser dominados por ela. O rico, com medo de perder o que tem. O pobre, por não saber o que vai ter amanhã para se alimentar. Perceba, o materialismo afastou o homem de sua quietude, da simplicidade, do contato com a natureza, da qual poderia extrair grandes e preciosas lições para a sua vida. Para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa como referência, sabe o quê? As aves. Elas não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial as sustenta. Só podemos viver sem inquietação quando tomamos consciência de que nós, irmãos, somos filhos de Deus e que seu cuidado é especial para conosco. Veja, os que vivem com maus pensamentos, em aflição, angústia, preocupando-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando as promessas divinas. Que venhamos, irmãos, a lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, porque é Ele quem cuida de nós. Muito bem, eu convido você para estudarmos o terceiro tópico, que diz assim: vivendo sossegados em Deus. Meus irmãos, não viva inquieto, preocupado, em aflição, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar a sua saúde. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Deus Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. Jesus nos ensina que Deus cuida das aves e dos lírios do campo, de modo que nem mesmo Salomão, veja isso, irmãos, nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. Para viver a quietude, o crente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. Meus irmãos, neste tempo marcado pelo imediatismo e ansiedade, precisamos valorizar mais ainda a quietude, a calma que vem de Deus. Nele, somente nele, encontramos o verdadeiro descanso. É também importante dizer, meus irmãos, que os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai Celestial. Somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas os nossos corações não estão nas riquezas deste mundo. Portanto, irmãos, não amemos o dinheiro e usemos todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Não esqueça de assinar o canal aqui no YouTube, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana, se Deus nos permitir.